Olá, sou Teresa Power e este é o podcast católico Eu e a Minha Família Serviremos o Senhor. No primeiro episódio desta série sobre São José, atravessámos várias histórias bíblicas desde o início para descobrir o que o Senhor espera dos maridos, criados à sua imagem e semelhança, à imagem e semelhança deste Deus esposo de que toda a Bíblia fala e que Jesus veio a encarnar definitivamente. Vamos agora debruçar-nos mesmo sobre São José. São José, sem dizer uma única palavra em toda a Bíblia, ele encarna na perfeição este chamamento de Deus. Na bela tradição bíblica, não imaginemos José como alguém capaz de se apaixonar. Não partamos do princípio de que o seu casamento com Maria foi de tal forma arranjado que não houve lugar para o enamoramento. Pelo contrário, José devia estar apaixonadíssimo por Maria. Não merecia ela um amor assim? Ainda antes de casar, José já tinha dado a vida por Maria. Como terá ele descoberto a sua gravidez? A confiança absoluta de Maria em Deus leva-me a intuir que Maria não contou nada a ninguém. Deixou Deus tratar do assunto. Abandonou-se. E ficou assim à mercê de José, das suas decisões. Ela sabia que José estaria certa em qualquer decisão que tomasse, pois o filho não era dele. Mas ela também sabia que Deus iria proteger o seu próprio filho e a iria proteger a ela, como sempre fizera, porque a amava. O amor deita fora o temor, diz São João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 18. E sabemos que o amor de Maria era perfeito. Assim, sem medo, ela esperou em silêncio, confiando em ambos, em Deus e no seu José. José não sabia o que pensar. Ele não era capaz de duvidar da santidade de Maria. Maria transmitia santidade. Ela era toda pura. E por isso José pressentia que ela não podia estar a mentir. Mas o facto é que Maria estava grávida. E uma coisa José sabia: ele não era o pai. O que fazer? José opta por dar a vida. Uma vez que não é o pai, José vai afastar-se em segredo. E assim, aos olhos de todos, vai parecer que ele engravidou a mulher e a abandonou depois. Infelizmente, uma história demasiado banal. Quem fica mal visto é ele e não Maria. É interessante ver como Deus esperou que José estivesse disposto a dar a vida para lhe dizer: ok, chega, não é preciso, tu também foste convocado. Deus queria que José fosse livre para amar, que amasse às escuras, com o coração partido, com o coração circuncidado. Deus queria que o coração de José também jorrasse sangue e água como o de Jesus na cruz, também fosse atravessado por uma espada como o de Maria. Mas que força tem um sonho nesta percepção da vontade de Deus? Seríamos nós, como José, capazes de acreditar num sonho? Um sonho é tão irrealista como uma intuição. Quantas vezes mais tarde terá José perguntado a si mesmo se o sonho fora apenas isso? Um sonho? José não era obrigado a acreditar num sonho, mas decidiu acreditar. Ele decidiu amar Maria porque o amor é sempre uma escolha. É sempre um ato de liberdade. A partir do momento em que decidiu amar, o casamento de Maria e José estava salvo da morte, como de Tobias e Sara. Não foi, pois, o sonho a ligar Maria a José. Foi o amor. Nós só amamos de verdade no dia em que o amor for mais forte que a morte. No dia em que descobrimos que podemos escolher não amar, ir embora, e mesmo assim escolhemos amar, ficar. Só nesse momento, que pode ser um momento dramático da morte de um filho, de uma crise conjugal, de uma traição, ou então, esperemos, algo bem mais natural e mesmo assim difícil, como por exemplo, um filho que nasce e que nos obriga a noites inteiras sem dormir. Só nesse momento é que estamos a amar. Porque até lá o amor é apenas uma sensação natural de alegria terrena, sem dificuldades e por isso, sem oportunidade de escolha. Temos de escolher amar como José escolheu. Este dar a vida vai repetir-se quando chega a hora do recenseamento e José tem que partir com Maria para Belém. A viagem não terá sido nada fácil. Maria precisava de cuidados, de carinho, e José dá a vida. Depois, em Belém, o stress de procurar um lugar para o filho nascer, que duro terá sido. José tem aqui uma dupla missão: assegurar-se que descobre depressa esse lugar e manter Maria calma. É uma missão de chefe de família. E no meio de todo este vendaval, José precisa de manter-se no centro, sem perder a capacidade de raciocinar, de se manter ligado a Deus, atento aos sinais, orante, ali no centro do furacão, não se deixar perturbar. Maria precisa de encontrar em José o apoio certo. Algum tempo mais tarde, José é avisado por Deus de que deve fugir para o Egito e depois de que deve regressar a casa. Vemos aqui também a atitude atenta de São José a todos os sinais que Deus pode estar e que Deus lhe pode dar e a sua disposição contínua de dar a vida no momento em que isso lhe for preciso. Maria é de facto a única pessoa na Bíblia ou até na história da Igreja a quem chamamos santa no superlativo. Maria é santíssima. Mas é a José que Deus fala. Maria trouxe Deus no seu seio e deu à luz. Mas é aos apóstolos que Jesus confere o poder de consagrar o pão e o vinho
e os transformar no seu corpo e sangue. Então, ser o chefe de família, como ser padre, não tira nada à grandeza da mulher. Na lógica de Deus, que é ao contrário da nossa, o chefe é o que serve, não o que é servido. Deus não pensa em termos de poder, como nós pensamos, mas em termos de missão. Hoje vemos muitas mulheres, inclusive religiosas, a reivindicar o direito de serem sacerdotes, como se ser sacerdote fosse mais importante. Mas na lógica de Deus, Maria é mais importante que qualquer um dos apóstolos. 2000 anos depois ainda estamos tão longe do Evangelho. Então, nesta mesma lógica, ser chefe de família é uma missão. É a missão do homem, uma missão específica, mas que não é nem superior nem inferior à missão específica também da mulher. São Paulo explica aos Efésios, no capítulo 5, versículo 23, o homem é a cabeça da mulher como Cristo é a cabeça da igreja. Eu estou profundamente convencida de que no momento em que o casal recebe o sacramento do matrimónio, o homem recebe também de Deus Pai o dom da autoridade para guiar o seu pequeno rebanho. Eu tenho a profunda certeza de que se o homem estiver atento e disponível, se for um homem de Deus, ele recebe de Deus o dom de dirigir espiritualmente a sua família. Devemos chegar lá, com este entendimento em igreja ainda. Lembramos de onde foi Eva tirada? De onde nasceu a igreja? Ambas nasceram do lado aberto do homem. Eva do lado aberto de Adão. A igreja do lado aberto de Cristo. Então Deus tirou o coração de Adão, Deus tirou o coração de Cristo e chamou-lhe mulher, chamou-lhe igreja. Se o homem é a cabeça, a mulher é o coração deste corpo, que é a família. O Papa Pio XI afirmou esta verdade. O homem é a cabeça, a mulher é o coração. Todos nós sabemos que precisamos de ter a cabeça e o coração no sítio, para não estragarmos a vida. E que o coração precisa de escutar a cabeça e que a cabeça precisa de escutar o coração. E que há momentos em que é preciso seguir o coração e momentos em que é preciso seguir a cabeça. Assim no casal. Submissos um ao outro, como pede São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 21. Hoje o mundo vive uma crise de maridos, uma crise de pais. Os homens têm receio de se afirmar como chefes de família, porque isso é mal visto. Não convém que o homem hoje seja demasiado masculino e fica mal. Ora, o Papa fala-nos disso, o Papa Francisco, na Amoris Laetitia, e eu vou ler aqui o ponto 175, que é extremamente claro, e cito. A mãe, que ampara o filho com a sua ternura e compaixão, ajuda a despertar nele a confiança, a experimentar que o mundo é um lugar bom que o acolhe, e isto permite desenvolver uma autoestima que favorece a capacidade de intimidade e de empatia. Por sua vez, a figura do pai ajuda a perceber os limites da realidade, caracterizando-se mais pela orientação, pela saída para um mundo mais amplo e rico de desafios, pelo convite a esforçar-se e a lutar. Um pai com uma clara e feliz identidade masculina, que por sua vez combina no seu trato com a esposa o carinho e o acolhimento, é tão necessário como os cuidados maternos. Há funções e tarefas flexíveis, que se adaptam às circunstâncias concretas de cada família, mas a presença clara e bem definida das duas figuras, a masculina e a feminina, cria o âmbito mais adequado para o amadurecimento da criança. Fim de citação. Talvez então uma das razões que leva à instabilidade que vemos hoje em dia no nosso mundo, a instabilidade nas famílias, se prenda com esta falta da influência paterna. Há muito sentimento, muito respeito pelo que sentimos, pelas nossas emoções, porque as mães estão de facto omnipresentes. Mas falta a estrutura vertical, falta uma coluna vertebral do dever, da honra, da palavra dada. Diz o livro dos Provérbios, capítulo 15, versículo 23. Saber dar uma resposta é causa de alegria, como é agradável uma palavra no tempo certo. Os filhos precisam desta firmeza paterna para crescerem seguros do bem e do mal. E José foi um homem assim. Foi ele que conduziu a sua família na obediência perfeita à lei do seu tempo, do seu povo, desde o recenseamento, a circuncisão, a apresentação no templo, a purificação de Maria. José levava Jesus à sinagoga, levava Jesus a Jerusalém. José responsabilizava-se pela coluna vertebral, pela educação na sua família. O livro Tobias abre com a história do pai Tobias, chamado Tobit. E nesta curta história, vemos como o pai é de facto o garante da moral, a coluna vertebral da família. Vendo aproximar-se a hora da morte, Tobit chama o seu filho para que vá resolver um assunto familiar o quanto antes. E depois dá-lhe todo o tipo de instruções, desde gerir o seu dinheiro, a ser generoso, ser honesto, ser puro, ser fiel um dia à sua esposa. E entre todos estes conselhos está um que, pela sua ternura, pelo aquilo que nos mostra do pai enquanto marido, tenho mesmo que ler aqui. Vem no livro de Tobias, capítulo 4, versículos 3 e 4, e cito. Quando eu morrer, dar-me-ás uma digna sepultura. Honra a tua mãe e não a abandones em nenhum dia da tua vida. Faz o que lhe agrada e não lhe sejas causa de tristeza alguma. Lembra-te, meu filho,
de tantos perigos que ela correu por tua causa quando te trazia no seio. Quando ela morrer, sepulta-a junto a mim, no mesmo túmulo. Fim de citação. Não terá José falado assim a Jesus também? E não terá Jesus recordado as palavras de José quando na cruz confiou Maria a João? E se temos poucas palavras de Maria na Bíblia, temos muitas palavras de Maria ao longo da história e sobretudo os seus gestos. Em Fátima, no Milagre do Sol, a primeira visão que foi dada aos pastorinhos foi a de São José com o menino Jesus ao colo e São José a abençoar o mundo. Maria fez questão de trazer São José na sua aparição, para estar ali ao seu lado, no momento mais importante de Fátima. Em Akita, no Japão, Maria pediu às irmãs, através do anjo, que não se esquecessem de São José, que fizessem um cantinho a São José no jardim que elas estavam a fazer, no Jardim de Maria. E finalmente, através dos nossos papas, Maria conseguiu que o nome de José ficasse bem juntinho ao seu, na oração mais importante de todas, que é a oração eucarística. É esta a mesma prece carinhosa de Tobit para o cuidado da sua esposa, não é? Esta de Maria para com o seu amado, para com o seu José. Onde ela está, ela quer que ele esteja também. Os filhos aprenderão a amar e a respeitar as suas esposas um dia, quando virem o pai amar e respeitar a mãe, e vice-versa. Não encontrarão melhor modelo. Que nenhum homem julgue por um segundo sequer que é bom pai se não ama nem respeita a mãe que escolheu para os seus filhos. Não há mentira mais cruel nos dias de hoje. Claro, o mesmo é verdade no caso inverso da mulher para com o esposo. Cuidem da vossa mãe, não a façam perder a paciência, diz o Niall, meu marido, já com a chave na mão para entrar no carro antes de sair para trabalhar. Este cuidado com o esposo é uma lição eterna para os filhos. Porque as crianças vão aprender com o exemplo. Então é preciso que o chefe de família entenda que ser chefe é ser, em primeiro lugar, aquele que serve, não o que é servido. E, portanto, não vale chegar a casa e esperar que o jantar apareça na mesa enquanto se vê televisão de pijama. Claro que muitas vezes o problema está na mulher. Eu não consigo imaginar Maria ali a caminho de Belém, como ouço muitas mulheres. Como é possível que me faças fazer esta viagem? Vais fazer meter o nosso filho nesta espelunca? Mas que raio de homem és tu, José, que não consegues organizar nada de jeito? Não é possível. Há muitos homens que, para não ouvir as críticas e recriminações contínuas, preferem fazer, como eu faço no computador, quando vejo um texto imenso cheio de letras miudinhas a impedir-me de entrar no site. Aceito. Concordo. Clico em concordar e já está. O resultado é, de facto, o homem desistir de ser homem, de ser o chefe de família. Fica antes a brincar no telemóvel, a assistir aos jogos de futebol, porque não há nada que ele possa fazer de jeito, restando-lhe assinar sem ler todas as exigências da esposa para que a vida possa continuar. Está na hora de aprender com São José a conduzir a sua família, dando por ela a vida. Aprendamos com José, com Tobias, com Jacó, homens fortes, verdadeiros heróis, capazes de dar a vida pelas suas princesas, e vice-versa, claro. Imitemo-los. E vou terminar este episódio com as palavras de bênção de Deus a um destes grandes heróis bíblicos, destes grandes chefes de família, e neste caso de uma tribo e de um povo, Josué. Josué foi chamado a suceder a Moisés, liderando a conquista da terra prometida. Não era fácil para ele suceder a tão grande líder, mas Deus tinha uma promessa. A promessa vem logo no início do próprio livro de Josué, no capítulo 1, nos versículos 5 a 9, e cito: Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente sê de facto firme e corajoso, para teres o cuidado de agir segundo toda a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que triunfes em todas as tuas realizações. Que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo o que está escrito nele. Assim serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Não te ordenei ser firme e corajoso? Não temas e não te apavores, porque o Senhor teu Deus está contigo, para onde quer que andes. Fim de citação. Como estive com Moisés, assim estarei contigo, diz o Senhor a Josué. Josué devia achar que Moisés era inimitável, até porque a Bíblia afirma que não houve nem haverá profeta tão grande como ele. Nós também achamos que José é inimitável, que não vale a pena sequer tentar. Mas Deus diz-nos, como estive com José, assim estarei contigo. Sê forte e corajoso. Levanta-te, a tua família precisa de ti. No próximo episódio, vamos refletir sobre um ponto especialíssimo da vocação de José, a virgindade. Por que quis Deus que José permanecesse virgem ao lado de Maria? É maravilhoso tudo isto. Não percam!